possa abençoar a sua noite, abençoar o seu coração, a sua vida nesta noite, que você possa ser tremendamente abençoado, louvando ao Senhor, ouvindo da palavra do Senhor. Se você está aqui conosco, é porque certamente nosso Deus preparou esse tempo para que você pudesse ser edificado pela palavra dele, por esse tempo de adoração, por esse tempo de comunhão juntos aqui como igreja. Antes de nós cantarmos e lermos um texto bíblico, quero lembrar você de três próximas datas muito marcantes para a vida da nossa igreja. No próximo sábado, nós teremos o Café Forte, pastor. Hoje o pastor lembrou que outro dia eu disse chá forte. Mas é o Café Forte, o Encontro dos Homens, que vai acontecer na casa do Elbert, próximo sábado, dia 12 de abril, às 8h30 da manhã. Você está mais do que convidado, né? Intimado a participar desse encontro. Será um tempo abençoador, né, para a vida dos homens da nossa igreja, e fica o desafio para que você possa também levar alguém, né, e essa outra pessoa também ser abençoado por neste tempo, né, de comunhão e também de palavra aos homens da nossa igreja. Uma próxima data também muito importante para nós, a celebração da Páscoa, a ressurreição de Cristo, né? Alguns meses estivemos aqui celebrando o nascimento do nosso Jesus, né, aquele que veio e nos salvou, e hoje nós teremos, no dia 20, nós teremos a graça de celebrar, então, a ressurreição de Jesus. Esse culto vai acontecer bem cedinho, né? A gente está colocando o nome como culto da ressurreição, né, às 7h30 da manhã. Então, é 7h30 mesmo, não é 19h30, tá? Às 7h30 da manhã, você estará conosco aqui para celebrar esse tempo tão importante e tão marcante para as nossas vidas, né? O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus e a sua ressurreição, que nos traz a vida e vida eterna. Então, lembrar disso é mais do que importante, né? É uma alegria para o nosso coração e para nós é também um prazer celebrar a vida do nosso Senhor Jesus, que habita em cada um de nós e em nossos corações. E por último, mas não menos importante, nós teremos também no dia 11/5, já no mês de maio, né, a celebração aqui do casamento da Júnia e do Cristiano, né? Será um tempo abençoado, porque esse mês, o mês de maio, como nosso pastor disse hoje pela manhã, é o mês que nós falamos sobre família, né? Todos os anos, o mês de maio é o mês dedicado às famílias e todos os temas voltados, né, para essa temática. E que bom será, então, nesse dia, além de falar sobre família, né, celebrar a união desse casal, né, legitimando aí, com a bênção de Cristo, a bênção da nossa igreja, a vida deles. Então, assim, de muita alegria para o nosso coração, para a vida da nossa igreja, saber que a palavra do Senhor que tem sido plantada tem gerado esses frutos, né? Frutos de vida, de família e de alegria de celebrarmos isso em comunhão. Quero ler com você um texto que se encontra em Salmos. Salmos 9, verso 2. Os Salmos é um livro de cânticos, né? Então, esse é um cântico também que nós vamos recitá-lo juntos. E logo depois nós vamos cantar uma canção. Vamos juntos? Vamos lá? Por causa de ti me alegrarei e celebrarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Pela causa do Senhor, por causa do Senhor, por quem Ele é, vamos adorá-lo nesta noite. Quero convidar você a fechar seus olhos. E antes de nós cantarmos, nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos entregar a Ele a nossa vida, o nosso coração, pedindo que venha falar a cada um de nós nessa noite e nos fazer sair daqui transformados, mais uma vez, pelo poder da sua palavra, pelo poder que há no seu nome. Vamos orar? Nosso Deus, nós queremos entronizar o teu nome nesta noite, e, ó Deus, e oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Oferecer ao Senhor também o nosso coração e dizer ao Senhor que nós desejamos ouvir a tua voz. Ó Deus, fala conosco. Permita, Deus, que nossas vidas nessa noite possam ser transformadas, ó Deus, pelo poder da tua palavra e pelo poder do Senhor em cada um de nós. Recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor, Pai, recebe as nossas dores também. Nós te pedimos isso, Pai. Traz um refrigério ao nosso coração nesta noite. Nos enche da tua alegria, Pai, da tua paz. Deus, paz essa que excede todo o entendimento. Queremos agradecer ao Senhor, queremos colocar a nossa vida, Deus, diante do teu altar e pedir ao Senhor que venha fazer em nós aquilo, ó Deus, que é a tua vontade. Recebe, ó Deus, o nosso culto, Pai. Nos dê
um tempo aqui abençoado de comunhão e de louvor ao Teu nome. Fala conosco, fala ao nosso coração. Nós te pedimos isso, Pai, no nome de Jesus que oramos. Amém, amém, amém. Você pode se colocar de pé. Hoje nós estamos aqui assentados, mas eu quero convidar você a ficar de pé, né? Para nós juntos cantarmos ao Senhor algumas canções, adorando o nome dEle, que Ele que é digno de receber o louvor de cada um de nós. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louves ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em Ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno Tu és digno todo de louvor. todo louvor. Seguirei teus caminhos, Teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e salvação ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em Ti. Eu canto e louvo. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e salvação ao Rei da paz e dignação. E eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti.
você possa viver a sua vida glorificando ao Senhor em todos os seus atos, entregando ao Senhor a sua devoção. Vamos cantar mais uma canção, devoção. Tu és Deus de graça, Deus de compaixão, teu perdão é doce, Deus fiel e bom, me glorificou. Soberano Pai, és restaurador, sacrifício vivo, doce Salvador. Deus de compaixão, teu perdão é doce, Deus fiel e bom, me glorificou. Eu me rendo a ti, te entrego tudo que sou, teu amor me cativou. Amém, amém. Com mais uma canção, nós vamos louvar o Senhor. E você pode também entregar sua devoção, trazendo seus dízimos e ofertas, né? Dizendo ao Senhor quanto Ele tem sido bom com você, com a sua vida, com a sua casa. E é sustento presente todos os dias. A Ele que nós entregamos tudo o que temos, tudo o que somos, né? E principalmente o nosso coração. Enquanto cantamos, você pode, então, também louvar o Senhor com seus dízimos e ofertas. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
essa canção de entrega a ti, Jesus. E o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz conhecer a ti, eu teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua Senhor, te agradecemos por essa noite, por essa oportunidade. Te entregamos tudo que nós temos. E por menos que seja, Pai, receba a nossa entrega. O Senhor merece muito mais, mas estamos aqui, prostrados a Ti, e nos entregamos. Fala conosco, receba este culto e que tudo seja para a Tua adoração. Te agradecemos por tudo e por tanto, meu Deus. Muito obrigada. Amém. Amém. Você pode se sentar? Amém. Uma boa noite a todos mais uma vez. Que a graça do Senhor Jesus esteja entre nós. Abra, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse, ainda no capítulo 2. Livro da Revelação do Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ver a partir do verso de número 12. Carta à igreja em Pérgamo. Amém? Todo mundo achou? Muito bem, muito bem. Nós estamos numa série de mensagens cujo tema é Igreja Insustentável. O que significa afirmar que Jesus tem uma opinião sobre a sua igreja e sobre aquilo que a torna insustentável. Nós já caminhamos um pouquinho, nós já estudamos a carta que Jesus endereçou à igreja em Éfeso. O pastor Tiago nos conduziu em 3 sermões dentro da carta à igreja de Esmirna, que foi uma igreja que Jesus não repreendeu. E agora nós vamos pensar um pouquinho sobre a carta à igreja em Pérgamo. Eu leio: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas
diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disto, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Verso 16: portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar? Obrigado, Pai, por essa palavra que nós lemos, palavra santa, bendita e eterna. Ó Senhor, que nessa noite o Teu Espírito que inspirou essas santas letras possa também iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração. Ó Deus, e que nós possamos, de uma forma muito nítida, ouvir a Tua voz. Portanto, Senhor, dai-nos um coração ensinável, ó Deus. Dai-nos um coração fértil, para que a Tua palavra, caindo nele, possa produzir muitos frutos para a Sua própria glória. Senhor, dai-nos a Tua palavra nessa noite. Assim nós oramos, e oramos no irrecusável nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, Deus conhece a sua igreja. Deus conhece a sua igreja. Essa ideia do conhecimento de Cristo sobre a sua igreja está presente nas 3 primeiras cartas que Jesus ditou aqui para o apóstolo João. Na carta aos Efésios, Jesus vai dizer: eu conheço as suas obras. Na carta que o pastor Tiago nos conduziu, vai dizer: eu conheço a sua tribulação. E aqui na carta que nós lemos, a carta à igreja em Pérgamo, Jesus no verso 13 vai dizer: eu conheço o lugar onde você mora. Ou seja, ele conhece o nosso CPF, ele conhece o nosso CEP, ele conhece aquilo que passa dentro de cada um de nós. Ele nos lê. Não existe absolutamente nada na nossa vida ou na nossa comunidade que passa desapercebido do olhar gracioso e inquiridor do Senhor Jesus. Irmãos, essa ideia do conhecimento de Deus, nós já realçamos em algumas das nossas reflexões, ela é muito preciosa para nós, porque para o judeu, ser conhecido é muito mais do que você ter informação sobre alguém. Porque às vezes a gente fala assim, não é? Ah, você conhece o Steph Curry, que é o jogador lá da NBA, não é? Aí você vai dizer: sim, eu conheço o Steph, ele é o maior arremessador de todos os tempos. E a gente acha que, porque a gente sabe as informações sobre o Steph Curry, que nós o conhecemos, ele é uma celebridade. Então eu o conheço. Mas na verdade nós não o conhecemos e ele também não nos conhece, porque no sentido bíblico e hebraico da palavra, que é a palavra iadá, conhecer implica em relacionamento íntimo, em relacionamento profundo, em reciprocidade, em troca. Ao mesmo tempo que eu conheço, eu também sou conhecido. É com esse sentido que Jesus, ele vai dizer à sua igreja: eu conheço você. Porque eu sou íntimo de você, porque nós já temos um relacionamento.
Cristo se relaciona conosco, Cristo se relaciona com a igreja. O seu desejo é que esse relacionamento, por meio do seu Espírito que Ele fez habitar em nós, seja encharcado de intimidade. Deus deseja ter intimidade com o seu povo. Em outra palavra, ele vai dizer que Ele é aquele que sonda as mentes e os corações. Não é isso também que está escrito lá no Salmo 139, o belo Salmo de Davi, quando ele vai falar sobre esse conhecimento íntimo de Deus, e ele vai dizer assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Não é assim? Sabe quando eu me deito, sabe quando eu me levanto. De longe o Senhor vasculha os meus pensamentos, e a palavra ainda sequer saiu dos meus lábios, Senhor, e Tu a conheces todas. E ele vai dizer lá na frente: todos os meus dias foram escritos no Seu livro. Eu acho isso fantástico, essa presciência de Deus, e ao mesmo tempo esse governo amoroso de Deus sobre as nossas vidas. Isso porque Ele nos conhece, irmãos, nos conhece profundamente. E a ideia também aqui de conhecimento vai além apenas dessa ideia de intimidade, mas é uma ideia de um conhecimento ativo. O que implica afirmar que Jesus está dizendo à sua igreja que Ele não apenas conhece quem nós somos, conhece as nossas lutas, as nossas aflições, as nossas obras, onde nós moramos, mas Ele também, ativamente, Ele pode mudar todas as coisas. Ou seja, Ele tem o governo em suas mãos. Porque, na nossa experiência humana, muitas vezes a gente conhece até as pessoas de forma um pouco mais íntima, mas nós não temos a capacidade, muitas vezes, de mudar aquela situação, não é assim? Você pode até conhecer as dores íntimas de uma pessoa amada, você pode conhecer, e você pode se importar radicalmente com aquela pessoa, mas a gente não tem o poder de mudar a situação. Mas a ideia aqui do Cristo ressurreto, que se apresenta para João no capítulo 1, como sendo o Pantocrator, ou o Senhor Deus Todo-Poderoso, é a ideia de que Ele tem o governo nas suas mãos, Ele tem todo o domínio e toda a autoridade em suas mãos, Ele tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Portanto, absolutamente nada foge ao seu governo e ao seu controle. Porque às vezes a gente fica assim tão angustiado, porque a gente queria ser Deus. De alguma forma, eu não sei se você já teve essa tentação. Eu sou filho de Adão, eu sou filho de Eva, e Adão e Eva, num certo aspecto, queriam também se tornar deuses, e ter o governo e ter o controle. E às vezes a gente fica tentado, não é, de tomar o lugar de Deus e dizer: Senhor, se eu estivesse no seu lugar, eu faria uma outra história, eu desenvolveria um outro enredo. E às vezes a gente esbarra na nossa limitação, porque nós somos pó, gente. Nós somos mortais, nós somos limitados. E por mais que a gente ame as pessoas, por mais que nós desejemos o bem às pessoas, nós não temos a condição de entrar no coração daquela pessoa. A gente pode até falar na mente das pessoas, a gente pode até tentar orientá-los, mas nós não temos acesso ao coração. Essa é a angústia de muitos pais em relação aos filhos. Às vezes os filhos estão longe do caminho do Senhor, e aí os pais ficam angustiados, porque conhecem a história do menino e sabe que aquilo vai dar ruim, e às vezes o pai aconselha e fala a mente do seu filho, fala a mente da sua filha, mas a nossa palavra vai até aí, porque a gente não tem acesso ao coração dos nossos filhos. Mas
segundo o texto que nós lemos, essa ideia do Iadá, do conhecimento, a boa notícia é o seguinte: nós não temos acesso ao coração dos nossos filhos. Nós não temos acesso ao coração do nosso marido. Nós não temos acesso ao coração da nossa esposa. Nós não temos acesso ao coração do nosso rebanho. Outra angústia pastoral. Quero ter acesso ao coração do meu rebanho. Nós não temos acesso. Mas nós temos acesso ao coração daquele que tem acesso ao coração dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa, da nossa igreja, do nosso rebanho. Nós temos acesso ao coração de Deus. Nós podemos orar a um Deus que é vivo, gente. Daí, irmãos, a importância, nunca naturalize a importância da oração. Oração não é apenas falar palavras, não é como se falássemos para as paredes. A oração é um poder de Deus que Ele nos dá para que possamos entrar no seu coração e de forma muito estranha e misteriosa acessar o coração de Deus. E não me pergunte como, é verdade, a oração muda o coração de Deus. É verdade também que quando nós oramos para mudar o coração de Deus, já é Deus mudando o nosso coração para que a gente ore dessa forma. Bugou aí a mente de alguém? Não é? Deus opera em nós o seu querer e o seu realizar segundo a sua boa vontade. Então, quando nós oramos cheios do Espírito de Deus, Deus nos dá acesso ao coração do Pai. E quando nós temos acesso ao coração do Pai, nós podemos nos derramar diante do coração do Pai, porque Ele nos conhece, Iadá, nos conhece intimamente. A gente não precisa nem escolher palavras bonitas, porque Ele lê as nossas entranhas, Ele lê a nossa alma, Ele nos sonda e nos conhece perfeitamente. É um lugar seguro saber que somos conhecidos pelo nosso Deus. E aí nós podemos nos derramar diante dEle e apresentar diante dEle aquilo que está no nosso coração. Para Ele não será novidade, mas Ele quer que nós possamos ir a Ele em plena confiança. O verso 13 então diz: eu conheço. E no caso aqui da igreja em Pérgamo, Jesus vai dizer: eu conheço o lugar onde você mora. E você mora num lugar onde está o trono de Satanás. Um lugarzinho bom para morar, não é? Um lugar onde está o trono de Satanás. Isso é muito interessante, porque essa cidade de Pérgamo, de fato, era um bom trono de Satanás. Pérgamo era uma cidade situada mais ou menos a 90 quilômetros da igreja da cidade de Esmirna. Não é? Jesus escreveu essas 7 cartas, de tal forma que um mensageiro saindo da ilha de Patmos, ele pudesse percorrer da forma mais rápida possível as igrejas. Então, pelo caminho, primeiro ele iria a Éfeso, depois a Esmirna, depois a Pérgamo, depois a Tiatira, depois a Sardes, depois a Filadélfia, depois a Laodiceia. Esse é o caminho natural. Então, Pérgamo ficava ali mais ou menos 90 quilômetros depois da igreja em Esmirna. E era considerada a província da idolatria. Era considerado o lugar onde existia uma forte idolatria. Lá existia o templo a Zeus, no alto de uma colina. Nessa colina também existia também um trono erigido a Atena, outra deusa grega. Dionísio também era adorado em Pérgamo, e também lá existia a adoração a um deus que era muito especial para a cidade, que era o Esculápio. O deus Esculápio, ele tinha o título de Senhor e Salvador, e aquele que cura.
Olha que coisa interessante, né? Senhor Salvador. E aquele que cura. Ora, quem que é o Senhor e o Salvador dos cristãos? E aquele que cura? Não é Cristo? Então existia aqui um forte espírito do anticristo nessa cidade. Um lugar hostil ao evangelho de Jesus. Irmãos, isso é muito interessante, porque quando a gente lê assim, olha, você habita num lugar onde tem um trono de Satanás, o que a gente imagina, né? A gente imagina uma cidade assim, o capeta cheio de chifrinho, e todo mundo muito mal, matando todo mundo e brigando. Não! Eles eram cidadãos gregos. Eles tinham Aristóteles. Eles faziam a leitura de Platão. Eles conheciam sobre a sabedoria, sobre as virtudes, sobre aquelas coisas todas. Então, não era uma selvageria. A grande questão ali era intelectual. O trono de Satanás estava ali, e a batalha que era travada ali era uma batalha a nível filosófico. Existia um conflito filosófico muito grande. E é por isso que Jesus vai dizer, você está no lugar onde Satanás habita. Irmãos, porque Satanás, ele quer conquistar as nossas mentes. Se tem algo que é uma estratégia de Satanás, é mudar as ideias da nossa cabeça. É na nossa mente, são nos nossos valores, a maneira como nós enxergamos o mundo, as lentes que nós usamos para nos relacionar com a nossa esposa, com o corpo da nossa esposa, relacionar com o nosso marido, ter as questões sexuais, relacionar com os nossos filhos, olhar para as mulheres, olhar para os homens, a maneira como lidamos com o dinheiro, a maneira como nós lidamos com a igreja, isso tem a ver com uma batalha espiritual enorme. E é aqui que Satanás atua, meus irmãos. Não espere que Satanás vai chegar com você com um chifre e vai te aterrorizar. Ele vai vir com... Tinha um pastor... pastor Márcio Valadão, lá da Lagoinha, que ele dizia assim, que Satanás, ele vem com sapatinhos de algodão. Já ouviu essa expressão? Vocês são velhos, crente velho, né? Sapatinhos de algodão. Ou seja, ele vem assim, manso. Ele vem colocando as ideias na sua cabeça e trocando as suas ideias de uma forma muito sutil. É uma música que você ouve. É uma piada que você ri. É algo que você diz, olha, não é bem assim. Sim, o pastor pregou lá na igreja e falou, olha, vamos por esse caminho, mas pensando bem. Pensando bem. A gente também tem esse viés, tem essa questão, tem essa nuance. Não é? Eu posso lidar com o meu corpo dessa forma, né? Daquela outra. Ou seja, essa flexibilidade muito própria, inclusive, da nossa cultura, estava presente aqui, nesse ambiente grego encharcado de idolatria. Essa era a cidade de Pérgamo. E mais do que isso, além desses cultos idólatras, existia ali também um forte culto ao imperador. Existe, inclusive, até lá hoje, em Pérgamo, as ruínas lá do imperador Trajano. Eles construíram um templo suntuoso para adorar o imperador. E o imperador é a síntese, irmãos, de tudo que existia na vida do cidadão grego. O romano. Ele simbolizava poder político, simbolizava poder econômico, simbolizava poder bélico, e simbolizava também poder religioso. Ele era o Kyrios, ele era o Senhor. Então, para você viver debaixo da proteção do Império Romano, você podia adorar o Deus que você quisesse. Nenhum imperador proibiu diretamente os cristãos de adorarem a Jesus Cristo. A questão não era adorar a Jesus Cristo. Assim como a questão não era adorar Zeus, adorar Atenas, adorar Ártemis, ou seja, qualquer outro deus. Você é livre para adorar, desde que
você também reconheça e adore ao imperador. Porque o imperador é Augusto, ele é a divindade suprema. Então, adore a Jesus, não tem problema. Mas não seja tão radical. Não se feche tanto no mundo de tanta pluralidade, porque existe apenas um Deus. Existem tantas verdades, não é assim? Os gregos trabalhavam muito com essa ideia da verdade, e esse tema, a verdade, é o tema central aqui dessa carta, e nós vamos ver isso na semana que vem. Existem tantas verdades, então para que você vai ser tão exclusivista? Por que você vai ser tão radical? Vocês já ouviram isso em algum momento, em alguma discussão? Quando você diz, olha, eu adoro Jesus, aí a pessoa vai dizer, ok, Jesus é gente boa. Eu gosto de Jesus. Eu sigo alguns youtubers, e tem um youtuber que eu gosto de seguir muito, ele é um filósofo, e ele é um filósofo ateu. E eu acho muito interessante porque ele é super fã de Jesus. Ele é super fã de Jesus, e ele elogia tanto Jesus, e ele fala tão bem de Jesus, e que Jesus era uma pessoa iluminada, e que Jesus era uma pessoa sábia, e que Jesus era uma pessoa que revolucionou as relações interpessoais, e ele elogia tanto Jesus, eu falo, esse camarada, só falta reconhecer que Jesus é o único Senhor. Só isso. Ele esbarra justamente nesse ponto, porque ele, apesar de falar que Jesus é um bom filósofo, é um bom homem, o homem mais virtuoso que pisou na terra, não, ele não é o Senhor. Ele não tem o poder de governar a minha vida. Eu sou regido pela lei da ciência, sou regido pela lei da minha própria cabeça. Cada cabeça a sua sentença. Muito bem. Então, esse é o ambiente dessa igreja em Pérgamo, um trono de Satanás. E é inevitável que esse ambiente estivesse afetando diretamente a igreja. Porque nós não somos impermeáveis, irmãos. Nós não somos impermeáveis. A igreja de Cristo não é impermeável. A gente não está numa redoma. Nós somos afetados. Essa cultura anti-Deus, se você está identificando a Belo Horizonte como o trono de Satanás também, ou seja, o que for, não é? São Paulo, não sei. Essa cultura anti-Deus, ela penetra nos nossos poros. É igual você sair num lugar poluído e aquilo não impregnar em você. À noite você tem que tomar um banho. Né? Se você não tomar banho, você vai ficar com aquele cheiro de cidade grande em você. Assim também somos nós. É inevitável que a gente fique com cheiro de cidade de Satanás. Onde a Satanás habita. Esse cheiro prega na gente quando a gente liga a televisão, prega na gente quando a gente vai para a internet, está na gente quando a gente vai para a faculdade, quando a gente ouve os nossos professores. Esse cheiro prega na gente. Nós precisamos, para usar uma expressão bíblica, ser lavados com a palavra de Deus, para que esse cheiro saia de nós. E era justamente o que estava acontecendo com essa igreja. Essa igreja, a despeito da sua fidelidade, Jesus vai aqui elogiar essa igreja, dizendo que ela conserva, verso 13, olha aí, ela conserva o nome do Senhor e não negou a fé. E depois vai citar sobre Antipas, e nós vamos falar sobre Antipas na semana que vem, mas logo em seguida, no verso 14, Jesus vai dizer, tem, porém, contra você algumas coisas. Está aí no meio de vocês alguns que sustentam a doutrina de Balaão, e o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. E mais na frente ele vai dizer, tem aí também entre vocês alguns que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Muito bem, por que Jesus lembrou aqui de doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas? Nós conhecemos muito bem as Escrituras, nós conhecemos muito bem a história de Balaão. Se você não conhece,
leia Números capítulo 22, 23 e 24. Números capítulo 22, 23 e 24, está lá a história de Balaão. Balaão era um profeta muito interessante. Ele era um profeta muito interessante porque é o seguinte, ele era um profeta avulso e ele tinha a palavra de Deus, era um mistério, porque se você vê a profecia de Balaão sobre Israel, você fala, só pode ser Deus inspirando esse homem, porque ele ia, por causa de suborno, ele tentava amaldiçoar Israel, e na hora lá ele abençoava. E ele trazia bênçãos lindas para Israel. Mas ele estava tentado, ele queria o dinheiro de Balaque. Ô irmãos, um parênteses aqui. Quantos Balaãos nós temos hoje nos púlpitos da nossa igreja, que por causa de suborno, eles querem falar algo que não é a voz de Deus. Não é? Ficam tentados com dinheiro. E querem uma igreja cheia. E querem muito lucro. Quer que o gasofilácio exploda de oferta. E aí ele é tentado a seduzir o povo. Para que o povo erre o caminho. E assim era Balaão. E Balaão disse para Balaque o seguinte, Balaque, eu não consigo amaldiçoar o povo. Porque a bênção de Deus está sobre o povo, porque o povo é obediente. O povo segue os caminhos do Senhor. Como eu vou abençoar alguém a quem Deus... como eu vou amaldiçoar alguém a quem Deus tem abençoado? Não tem jeito. A bênção do Senhor está sobre eles. Mas existe um jeito. E o jeito é o seguinte. Vamos armar ciladas para o povo de Israel. Vocês têm aí mulheres muito bonitas. E as jovens são muito bonitas. Então, o que você vai fazer? Incite essas jovens para que elas seduzam os jovens de Israel. E elas seduzindo os jovens de Israel, eles vão se deitar com essas moças. Eles vão se prostituir com essas moças. E aí eu nem vou precisar amaldiçoar o povo, porque depois desse pecado da prostituição ter se naturalizado e se infiltrado na vida de Israel, o próprio Deus se encarregará de amaldiçoar o povo. Essa era a sedução de Balaão. Faça o povo errar. Faça o povo se prostituir. Tire da cabeça do povo que o sexo não é algo muito importante. E se você conseguir seduzir e ganhar a mente dos jovens de Israel, e mostrar para eles que não tem nada a ver, não é essa frase do não tem nada a ver, e deixar com que eles então sigam esse caminho, pode ter certeza de uma coisa, Deus irá amaldiçoá-los. E Jesus vai dizer, eu odeio isso. Assim como também odiava as obras dos nicolaítas. Jesus falou isso à igreja em Éfeso. E aqui, mais uma vez, ele lembra das obras dos nicolaítas. Porque aquilo que Balaão foi para o antigo Israel, irmãos, os nicolaítas também foram agora dentro do Novo Testamento. Esses nicolaítas, seguidores de Nicolau, eles também pregavam uma frouxura moral, uma frouxidão moral muito grande dentro da igreja, com os seguintes argumentos. E aqui eu vou ler alguns argumentos que o Stott vai citar dentro dessa filosofia, porque nós estamos falando, irmãos, que as questões são filosóficas. As seduções são filosóficas. A ideia não é peque contra o Senhor. Não é isso. A questão é, faça assim, porque Deus não se importa. Deus não vai ficar bravo com você. A ideia da filosofia mesmo. Não é uma rebelião, mas é uma sedução. É muito diferente. Não é
respeite o Deus de Israel e quebre a banca e se desvie da igreja e vá para o mundo, e lá no mundo você vai viver uma vida loucona. Absolutamente. A proposta dos nicolaítas é: continue na igreja, continue adorando ao Deus de Israel, continue cultuando ao Senhor, continue consagrando ao Senhor, como nós cantamos. Minha devoção eu entrego tudo a ti. Ok, faça isso, mas olha, não se preocupe, você pode viver a sua vida no corpo da forma como você quiser. Deus não se importa com isso. O Stott vai dizer sobre essa filosofia, ele vai dizer o seguinte, que frases dos nicolaítas: podemos continuar pecando, que a graça de Deus continuará fluindo através do seu perdão. Podemos continuar pecando, porque a graça de Deus continuará fluindo através do seu perdão. Nós falamos aqui na IBD pela manhã que esse é o conceito da hipergraça. Existe o conceito da graça e o conceito da hipergraça. O que é o conceito da hipergraça? É justamente isso, que a graça de Deus é tão abundante, que não importa o que a gente faça, Deus vai continuar nos amando, nos perdoando, nos aceitando, e você pode viver do jeito que você quiser, que está tudo bem. Isso é hipergraça. Ou então, para usar uma expressão lá do Dietrich, a graça barata. Não é graça preciosa, é graça barata. Os nicolaítas diziam também, para os crentes ali em Pérgamo, apenas um pouquinho de idolatria não faz mal. É uma pequena dose. Muita idolatria. Isso é engraçado. O que é pouca idolatria, né? Não é isso? Tinha um mote da MTV que era assim: imoralidade sem exagero não faz mal a ninguém. Alguma coisa assim. Aí eu ficava imaginando, né? Imoralidade sem exagero, o que significa isso? O que é sem exagero, né? Mais ou menos isso que... Essa filosofia da MTV veio aqui dos nicolaítas, sem dúvida. Eles já diziam, apenas um pouquinho de idolatria não faz mal. Apenas um pouco de moralidade também não faz mal, porque nós somos livres. Não temos de ir aos extremos. Olha a filosofia, gente. E faz sentido em algum aspecto. Não é muita coisa, não é um desvio muito grande, é pouquinha coisa, uma pitadinha só de moralidade, é uma pitadinha só aqui de desvio. Nós somos livres, Deus nos libertou. Então, para que essa cadeia, para que essa rigidez doutrinária? Nós não podemos ser extremos. A gente vive numa cultura hoje que a ideia é buscar o equilíbrio, e em certo aspecto isso é verdadeiro. Mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que as pessoas chamam de radicalidade, de radicalismo. Porque, como nós lembramos aos irmãos, a mensagem do Evangelho ela é uma mensagem radical. Para usar o tema da nossa EBD, é uma contracultura, é contracultural. Última frase dos nicolaítas, eles diziam: Cristo não espera tanto de nós. Essa é boa. Humildade na alma, na veia. Cristo não espera tanto de nós. Suas exigências não são racionais, não são irracionais. Ele sabe que somos pó. Oh, quanta humildade e piedade aqui nessa frase. Ele sabe que eu sou fraco. Cristo sabe, então ele não tem muitas expectativas, ele não vai ficar decepcionado comigo. Ele sabe que eu amo, mas eu dou uma flertada ali com as coisas das trevas, né? O Henry Nouwen, que é um padre, eu ia falar um padre católico, um padre católico, né? Ele vai dizer isso. Por que nós, filhos da luz, gostamos de flertar e viver como filhos das trevas? Que tentação é essa que está em nós, que ao mesmo tempo que nós dizemos, eu sou filho da luz, no domingo, nosso coração, durante a semana, nos leva a flertar com as trevas. Que brincadeira de mau gosto é essa que está dentro de nós, né? E aí,
tem essa questão dos nicolaítas, essa tentação, esse desejo, essa volição, essa vontade de flertar com as trevas. Muito bem. A grande questão é, o que Jesus tem a dizer a essa igreja? Por que Jesus estava tão bravo com tudo isso? Mas qual que é o ponto fundamental da argumentação de Jesus que levou aquela igreja a ser repreendida e repreendida severamente? O ponto fundamental foi que aquela igreja abandonou a verdade. Abandonou essa verdade. A igreja em Éfeso foi repreendida porque havia abandonado isso mesmo, o primeiro amor. Agora, essa igreja, Jesus estava igualmente bravo porque essa igreja havia abandonado a verdade da sua palavra e, por conta disso, estava sob o juízo de Deus. Querem saber mais sobre isso? Domingo que vem, a gente continua. O sermão começa hoje e termina daqui a nos 2 próximos domingos. Então não falte. Nós ainda vamos fazer as considerações sobre a verdade domingo que vem e, finalmente, nós vamos fazer a aplicação para a nossa igreja contemporânea. Feche seus olhos e vamos orar. Te damos graças por essa exposição da Tua palavra, Senhor, nessa noite. E ela é sempre viva e poderosa. Ó Senhor, que a atualidade dessa palavra possa nos implicar, possa nos fazer discernir, Senhor, possa iluminar as nossas filosofias, para que a gente consiga perceber de forma muito nítida e clara a Tua voz, o Teu desejo. São tantas vozes e ruídos desse mundo, Senhor, mas que a Sua igreja esteja treinada, esteja com os seus discernimentos aguçados para separar o precioso do vil, o falso do verdadeiro, aquilo que é bem e aquilo que é mal. Faça isso na vida da Betel, esse é o nosso desejo. Faça isso, Senhor, para a Tua própria glória. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação do Teu Santo Espírito, seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, sobrou um tanto de comida gostosa hoje de manhã? Bolo, biscoito, chá, né? E aí nós vamos descer para a cantina para a gente tentar arrematar o resto que sobrou. Não vai embora, sem dar pelo menos uns 50 abraços e assim nós estamos despedidos. Amém.